Oi galera, como é que vocês estão? Bom, eu me chamo Letícia Maria, sou aluna da Universidade Federal Rural de Semiárido. Estou aqui para a gente dar continuidade ao assunto de calorimetria por meio da simulação que o FET nos disponibiliza. Então vamos lá. Bom, como vocês já sabem, aqui é a nossa página principal do simulador. Neste momento a gente vai trabalhar com o ferro e o tijolo, com os blocos. Então, inicialmente, a gente precisa ter algumas coisas em mente, certo? A gente sabe que quantidade de calor, matematicamente, é o produto entre a massa, o calor específico e a variação da temperatura. Então, a gente consegue observar que há uma relação direta, entre a quantidade de calor e o calor específico. E o que isso quer dizer? Bom, a gente consegue, então, fazer essa relação quando a gente considera o quê? Se um corpo e uma substância possuem um calor específico alto, a gente consegue deduzir que essa mesma substância vai precisar de uma quantidade de calor elevada, entendeu? Para variar a temperatura. Então, a gente consegue fazer essa relação. Então, vamos lá para a nossa simulação. A gente vai colocar aqui o termômetro em cada bloco, certo? E vamos ativar a sincronização dos aquecedores. Aí, posteriormente, vamos colocar o ferro e o tijolo em cima desses aquecedores e vamos aquecê-los. A gente vai prestar atenção à forma que ocorre a variação da temperatura de cada bloco desses, certo? Então, vamos lá. Aquecendo os dois blocos ao mesmo tempo, a gente observa que o tijolo ele aquece bem mais rápido do que o ferro. E por que isso acontece? Se eles estão recebendo a mesma quantidade de calor. É aí que entra o conceito de calor específico. Ou seja, por meio dessa análise, a gente consegue deduzir que o tijolo possui um calor específico menor do que o ferro. Por quê? Porque ele necessitou de uma quantidade de calor menor para variar a temperatura, certo? Então, comparado ao ferro, ele possui um calor específico menor. Além disso, como eu tinha passado para vocês realizarem na parte 1 do nosso vídeo, na parte 1 da nossa simulação, eu pedi para que vocês vissem qual desses dois blocos possuíam uma capacidade térmica menor, certo? Ou maior, no caso. Eu espero que vocês tenham conseguido realizar, e por meio do aquecimento que eu acabei de proporcionar aqui, a gente conseguiu perceber que o tijolo ele aqueceu mais rápido, certo? Então, a gente consegue perceber que ele tem uma capacidade térmica menor comparado ao ferro. Por quê? Justamente porque ele necessita de uma quantidade de calor menor para variar a temperatura. Então, ele possui uma capacidade térmica menor. Então, a gente consegue fazer uma relação da capacidade térmica com o calor específico. Porque a gente não viu que o calor específico do tijolo também é menor, comparado ao do ferro. Então, a gente consegue fazer essa relação direta. Como ele possui um calor específico menor, consequentemente, ele vai ter uma capacidade térmica menor também, certo? Então, a gente consegue fazer essa relação, da capacidade térmica com calor específico e conseguimos debater sobre o conceito de calor específico. Além disso, a gente também consegue debater sobre o conceito de equilíbrio térmico por meio dessa simulação aqui. Eu vou colocar um termômetro na água, que é o líquido que a gente vai utilizar, e vou ativar aqui a simbologia de energia para ficar mais visível. Depois eu vou aquecer o ferro até que ele fique numa temperatura bastante elevada. E depois de aquecido, eu vou inseri-lo dentro do recipiente que contém a água, que se encontra em temperatura ambiente, certo? Vamos ver o que acontece. A gente observa que o ferro está cedendo calor para a água, até que as duas elas atinjam a mesma temperatura, ou seja, atinjam o equilíbrio térmico, certo? E por que isso acontece? Justamente pelo conceito de calor, A gente sabe que calor é uma energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E é justamente o que acontece nessa simulação. O ferro que se encontrava em maior temperatura, ele doou o seu calor para a água até que as duas atingissem a mesma temperatura e ficassem em equilíbrio térmico, certo?
Eu espero que vocês estejam realizando junto comigo esse experimento e façam uma análise se a água e o ferro aqui, ó, que estão em equilíbrio térmico, vão entrar em equilíbrio térmico também com o meio. Porque a gente sabe, ó, que a temperatura do meio é essa aqui, ó, que o tijolo se encontra. E a gente vê aqui que a da água e do ferro está em uma temperatura maior, né? Se eu deixar esse recipiente por um tempo aqui, será que essa temperatura ela vai se igualar à do meio? Bom, eu espero que vocês consigam fazer essa análise. Eu espero que vocês tenham entendido as simulações. Espero que vocês tenham gostado.